Tadeu Penedo Borges é médico, professor e autor do livro A Lua Cheia Nasce para Todos. Na obra, o escritor faz reflexões sobre a vida em um estilo bem-humorado. A renda obtida com a venda do livro foi doada para a realização de melhorias na Capela Cristã do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, o UCAM. Olá, está começando mais um programa Um Dedo de Prosa. Hoje o nosso bate-papo é com o médico, professor e escritor Mário Tadeu Penedo Borges. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, professor Mário. Obrigado, Gabriela. Você não sabe a alegria, minha enorme alegria de estar aqui, porque é meu primeiro livro, que é um livro com frases de duplo sentido. Eu estou falando isso porque eu já vou falar uma frase de duplo sentido que é mania. Eu estou aqui nesse maravilhoso programa Um Dedo de Prosa e tenho certeza que eu estou aqui nesse programa Um Dedo de Prosa graças a 5 dedos de Deus, a mão de Deus que me trouxe aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. É claro que foi através de você, mas no programa Um Dedo de Prosa eu estou através dos 5 dedos de Deus. Bom, professor Mário, então vamos começar a falar do livro, já que o senhor já falou um pouquinho. O livro se chama A Lua Cheia Nasce para Todos. É um livro que o senhor escreveu que fala um pouquinho sobre reflexões da vida com muito bom humor. Conta pra gente um pouquinho dessa obra. Bem, todos nós recebemos, temos algum dom. Todo ser humano tem algum dom. Quem não tiver determinado dom, por exemplo, de escrever, não fique triste não, porque tem dom de outra coisa. Isso aí é absolutamente infalível. Todos nós temos um dom. O seu dom deve ser de apresentadora. Eu sempre tive o dom de fazer tiradas, entre aspas, fazer frases no cotidiano, no dia a dia, piadinhas sutis, de bom gosto. Tipo, eu diria que meu inspirador, você me perguntou, nesse aspecto, é o humor de Woody Allen, que é o humor, para mim, mais refinado que existe. Enquanto que a emoção cinematográfica, para mim, mais refinada que existe é de Charlie Chaplin, que todos os dois estão homenageados no meu livro, o humor mais refinado que existe é de Woody Allen. E eu sempre admirei ele muito e tento, inconscientemente, não conscientemente, não é plagiar Woody Allen, mas fazer alguma coisa com o humor, com a sutileza de Woody Allen. Eu sempre tive isso, até que determinado dia eu comecei a resolver botar essas tiradas minhas no papel. E começou a sair uma frase atrás da outra. Teve noite que eu escrevo no meu livro que quem mais me falava as minhas frases era o silêncio, quem iluminava a minha mente era a escuridão. E quem me falava tudo que eu preciso, é a primeira frase do meu livro, quem me dizia tudo é o silêncio. Tinha noite que eu tinha que brigar comigo mesmo para parar de escrever frase, de tanta frase que vinha uma atrás da outra. Eu quero descansar, hoje eu não quero... Então, veio assim. O livro do senhor, o senhor estava me explicando, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte são essas frases curtinhas, que têm duplo sentido, que trazem o bom humor, né, como ferramenta mesmo, e as outras partes? Quando eu comecei a escrever o livro, eu comecei a escrever frases. E quando eu fui terminar o livro, a montagem final, eu vi que existia 3 partes no livro. Isso foi o próprio livro que me mostrou. Quer dizer, o senhor não planejou essa divisão. Isso. Eu escrevi a frase. Aí quando eu fui colocar as frases nos seus devidos lugares, eu notei que tinha 3 tipos de frases. Uma que era fundamentalmente essas frases tipo Woody Alleniana, de frases interessantes, modéstia à parte, e com algum humor. Tinha outro tipo de frase que era sobre reflexão sobre a vida. E tinha outros tipos de frases que eram agradecimentos àqueles ou àquilo que tornaram minha vida melhor. Então eu separei o livro nessas 3 partes. Uma primeira parte de frases de duplo sentido, basicamente de humor. Uma segunda parte do livro, que eu chamei inclusive
essa primeira parte de decifre-as ou elas te decepcionarão. Porque tem algumas que são meio complicadinhas. E se a pessoa não entender o que eu botei lá no fundo, pode ficar pensando que não tem nada de interessante ali. Mas às vezes tem. Sim, porque elas têm duplo sentido e tem sutileza. A segunda parte, eu vi que tinha algumas frases que eram mais reflexivas do que humorísticas. Aí eu botei nessa segunda parte de mini texto de reflexão. E notei que havia muitas frases que era eu agradecendo. Por exemplo, a Woody Allen pela a obra maravilhosa dele que colocou para mim, a Ayrton Senna pelas alegrias, tudo com frases bem construídas. Há um maravilhoso saxofonista de jazz, que eu sou um dos apaixonados por jazz, que é Joe Coltrane, que eu boto, que escrevo. Então, e de alguma forma essas pessoas foram influência? Foram, com certeza. Foram influência, mas mais do que influências, foram alegria da minha vida. Foram alegria na minha vida. Agora, professor, eu queria que o senhor falasse pra gente por que o senhor escolheu esse título. O título do livro é A Lua Cheia Nasce para Todos. Por que o senhor escolheu esse título? Também esse título não foi... Eu não fiquei sentado numa cadeira, passei 3 horas sentado na cadeira com o martelo na mão, martelando minha cabeça para esse título, para aparecer o título. Porque isso não funciona. Você pode ficar 3 dias martelando sua cabeça para vir uma ideia, porque se você vai ou não vai, se você não adianta. Isso desce. Eu tinha te falado aqui em off que eu passeio todas as noites de bicicleta ali na nossa famosa curva da Jurema, um dos lugares disputados aqui de Vitória, tanto pelos amantes de uma gelada como pelos amantes de uma boa natureza. E numa dessas noites, eu andando de bicicleta, tinha uma enorme lua cheia nascendo com inúmeras pessoas olhando ou pessoas fotografando, pessoas extasiadas daquela beleza, que para mim, como está escrito no livro, é o mais belo dos partos, é o nascimento da lua cheia. E me veio imediatamente o título do livro. Quando eu vi aquela lua cheia nascendo e inúmeras pessoas olhando ela, me veio o título do livro, A Lua Cheia Nasce para Todos. Que a lua cheia quer dizer, em outras palavras, as coisas maravilhosas que a natureza, que Deus é para todos, não precisa de pagar ingresso. E quanto tempo o senhor ficou trabalhando nessa obra, até sair esse formato final do livro publicado? Foi... dizem que o livro é um filho, e verdadeiramente quem escreve. E, por coincidência, foram exatamente 9 meses, que é o período mais correto de gestação de um filho. São 9 meses. Durou exatamente... Porque eu já tinha algumas frases antigas que estavam esquecidas num caderno. Eu peguei essas frases antigas, selecionei as melhores e comecei a escrever nova. Então foram 9 meses entre escrevendo as frases, nenhuma delas martelando. Raríssimas eu martelei. 99% elas vieram literalmente, como é a primeira frase do livro, no silêncio e na escuridão. Deitado na minha poltrona. A frase vinha na minha cabeça. Pouquíssimas eu martelei, pouquíssimas, talvez menos de 1%. Martelar, que eu quero dizer, no sentido de ficar forçando a cabeça para sair uma frase. É a inspiração mesmo. Inspiração mesmo, não foi martelar. Foi mais inspiração do que transpiração. Apesar do meu maior ídolo de todos os tempos nesse país, Antônio Carlos Jobim, que tem uma poesia para ele no livro, uma das frases famosas dele é que as composições são 90% transpiração e 10% inspiração. Na verdade, isso é a modéstia de uma pessoa super maravilhosa em todos os aspectos, como era Tom Jobim. Na verdade, o Tom Jobim era um gênio e ele trabalhava, mas sem inspiração, e em hipótese alguma ele conseguiria fazer aquela obra maravilhosa musical que ele fez, inigualável em termos de música popular brasileira. Então, as minhas frases vieram, a grande maioria delas, não através da transpiração, também através da inspiração. Apesar de que teve algumas que eu transpirei um pouquinho para elas saírem. Agora, professor, o senhor sempre gostou de escrever ou isso surgiu Sempre gostei depois? de escrever, sempre gostei de escrever.
principalmente coisa com humor. Sempre gostei de escrever. E algumas coisas foram publicadas em coisas bem ocasionalmente. Por exemplo, eu me lembro de, logo que eu voltei da minha pós-graduação em medicina no Rio de Janeiro, eu escrevi, me lembro por quê, porque em gastroenterologia, todo mundo... O senhor é especializado exatamente, que é a minha área. especialidade. Todo mundo, agora diminuiu um pouco, mas o leite, todo mundo achava que o grande remédio em gastroenterologia para quem tinha problema era leite. E, na verdade, era absolutamente o oposto. Na verdade, é o oposto. O leite, em grande quantidade, ele é prejudicial, ele não melhora em nada seus sintomas, pode melhorar uma azia, uma coisa assim, mas provoca gases em quantidade excessiva e, em segundo tempo, piora até a azia pela grande quantidade de cálcio que ele tem. Isso aí é explicado pela medicina. E logo que eu cheguei aqui em Vitória, eu escrevi um livro sobre isso. Um texto para um jornal aqui de Vitória, que o título era o seguinte: o mordomo é o leite. Eu não sei se o mordomo é porque nesses livros de suspense, que nós conversamos, inclusive, que você leu também muito sobre Agatha Christie, que o assassino é sempre o mordomo. Então, o título do meu artigo era esse: o mordomo é o leite, quer dizer, o culpado é o leite. Quer dizer, o senhor já estava usando um tema da medicina com humor, né, para trazer informação para as pessoas. Para dar informação, que não devem tomar leite. Quem tem problema em gastroenterologia, a não ser em causas muito específicas, mas em 99,9% dos casos, o leite não é benéfico. Não deve tomar leite. Mas, professor, o senhor comentou que esse foi um texto que foi publicado do senhor. E a ideia de publicar um livro, ela já era antiga? Não, não era antiga, não. A ideia de publicar um livro surgiu de uns 4 anos para cá. Uns 4 anos que eu comentei com minha cunhada, eu vou escrever um livro. E eu já tinha essas frases que eu te falei. E quando eu conversei com você, que eu fiquei um tempo afastado lá do Hospital das Clínicas. Que o senhor deu aula há muito tempo muito tempo, mais de 30 anos eu dei aula. E fiquei em torno de um ano afastado. Voltei para o Hospital das Clínicas através da Câmara Técnica de Humanização, que é, como eu falei, um grupo de pessoas, mais ou menos voluntárias, que está fazendo um trabalho maravilhoso no hospital, em termos de humanização do hospital. E cuja presidente chama-se Janildes dos Santos. E eu voltei para o hospital através dessa Câmara, através de 2 pessoas, 2 competentes pessoas. Uma, inclusive, é xará sua, a Gabriela Queiroz e a Rosilane Felberg. A Gabriela é terapeuta ocupacional e a Rosilane é assistente social. E conversando com elas, em assuntos do meu retorno, eu comentei com elas que eu tinha um livro iniciado. E elas falaram, você tem que escrever o livro, mas que acabou, foi através da força delas, foi exatamente através da força da Gabriela, da sua xará e da Rosilane, que botou gasolina no motor para o livro sair. Professor, a gente vai conversar mais um pouquinho, né, sobre esse processo da publicação do livro, tá certo, daqui a pouquinho. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa Um Dedo de Prosa e vamos continuar o nosso bate-papo. Hoje o programa Um Dedo de Prosa está recebendo o professor, médico e agora escritor Mário Tadeu Penedo Borges. Professor, eu queria conversar com o senhor esse segundo bloco com relação à Capela Santa Terezinha. Toda a renda obtida com a venda do seu livro, o livro A Lua Cheia Nasce para Todos, vai ser voltada para melhorias nessa capela. Conta um pouquinho para a gente dessa história. Bem, Gabriela, você tocou no assunto agora, no assunto fundamental e principal, eu acho que pelo qual os 5 dedos de Deus me colocou em um dedo de prosa. Voltando ao Hospital das Clínicas,
como já falei, através da Câmara Técnica de Humanização, que trabalha, o próprio nome está dizendo, um trabalho maravilhoso em termos de humanização do Hospital das Clínicas, que não pode existir um hospital que não for humanizado. Não é um hospital, deve chamar outra coisa. Se não for humanizado, não é hospital. A primeira característica para um hospital, para uma instituição ser chamada de hospital, é que ele seja humanizado. Se não for humanizado, chama de mercado, chama de outra coisa, mas não é hospital. Portanto, essa Câmara Técnica de Humanização do Hospital, que já existe há algum tempo, mas foi oficializado a partir do ano passado, trabalha em várias frentes no sentido de humanizar o Hospital das Clínicas, que está tendo resultados maravilhosos a curto prazo. A médio e longo prazo, esse Hospital das Clínicas vai se transformar, se não interromperem o trabalho da Câmara Técnica de Humanização, maravilhoso. Um hospital maravilhoso. E a Câmara Técnica de Humanização, por exemplo, só para dar um exemplo, a visita que era de 2 horas, quer dizer, o paciente só podia ter seu parente do lado durante, no máximo, 2 horas, agora são 6 horas de visita. Isso é um exemplo de humanização. Da humanização da Câmara Técnica. E a capela do Hospital das Clínicas, que foi inaugurada em 1955 a pedido dos pacientes tuberculosos que ficavam internados por longos períodos, para eles rezarem, foi então inaugurada em 1955 e foi chamada de Capela Santa Terezinha, porque a Santa Terezinha é a padroeira dos tuberculosos por ela ter falecido de tuberculose. Essa história eu ouvi, não li em algum lugar, não é fonte oficial, mas é isso mesmo. E ela, atualmente, ela estava fechada há 15 anos. E estava deteriorando. Ia entrar, é uma capela belíssima, belíssima. Essa capela fica dentro do hospital? Dentro do hospital. Lá dentro da capela, o que eu ia falar aqui, inclusive tem uma foto no meu livro, de uma obra de arte de um escultor italiano, que é um Jesus Cristo crucificado em tamanho natural, que é de uma maravilha, uma beleza artística, nota 1000. Que eu nunca vi um Jesus Cristo crucificado tão bonito como esse que tem na capela do Hospital das Clínicas. E olha que eu já entrei em muita igreja na minha vida. Só em Ouro Preto, toda vez que eu vou em Ouro Preto, e outros lugares por aí. Além disso, ela é uma capela pequena, entre aspas, e bonita. Ela é arquitetonicamente simples, mas bonita, bela. Porque ela foi feita em 55, em 1955 não se fazia nada feio. Hoje que a gente faz tudo feio, né? Tudo muito artificial. Então, eu aceitei imediatamente a incumbência de reabrir a capela. E estava terminando de escrever meu livro. E como não havia verba, não tinha dinheiro, eu consultei o diretor do hospital, foi a primeira pessoa que eu consultei, que ele falou que gostaria muito de reabrir a capela e estava tentando isso há 8 anos. Já tinha, inclusive, incumbido um médico lá do hospital que não conseguiu. Aí, eu acho que mais uma vez vem a intervenção de Deus. Eu acho não, eu tenho certeza. Os que quiserem duvidar, achar que só coincidência, tudo bem. Para mim, é certo que foi intervenção de Deus que me mostrou, isso está escrito no livro, claramente qual era o objetivo do meu livro, que era ajudar na reabertura da capela. E é nesse sentido que eu estou trabalhando. Nós, um grupo que está trabalhando. A Câmara Técnica de Humanização e outras pessoas comigo. Que eu chamo de São. Agora, por exemplo, apareceu sem nem mais porque o chefe lá da manutenção, que eu chamo ele agora de São Rogério, que está me ajudando maravilhosamente, sem que ninguém entenda. Eu estava sozinho mesmo. E ele está me ajudando maravilhosamente, tanto que eu chamo ele de São Rogério. E eu estou escrevendo pretendo escrever um livro sobre a história, agora, esses 3 meses de reabertura da capela, e vai ter um capítulo sobre ele. Ele nem sabe disso, não sei, tomara que ele não assista o programa. Professor, eu queria que o senhor falasse para mim, de acordo com a experiência do senhor, qual é a importância de uma capela, de um lugar voltado para a religião, para a fé, dentro de um hospital? Mais uma vez você demonstrou aí que é uma boa apresentadora, porque você tocou de novo num ponto fundamental que às vezes a gente esquece. A capela em si é apenas uma construção de tijolo, mas ali dentro tem uma carga espiritual gigantesca.
uma carga espiritual que vem através de Deus, uma energia espiritual gigantesca. E o senhor fala isso independente de religião? Independente de religião. No caso aí, a nossa capela é uma capela cristã católica, mas independente de religião, a minha religião é o cristianismo. Eu sigo, principalmente agora, no meu livro tem uma frase que eu comecei agora aos 60 anos, decidi seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, e ela é de fundamental importância, tanto do ponto de vista de apoio espiritual para os pacientes, para os parentes dos pacientes, um local sagrado de silêncio para reconhecimento e fortalecimento espiritual. E eu conversei lá fora um minutinho com você e falei isso, que está comprovado cientificamente, isso não é história minha, nem de ninguém, que a fé melhora o prognóstico. Prognóstico é uma palavra médica, em que sentido de melhora os resultados do tratamento. A fé de verdade, a verdadeira fé, melhora o tratamento do paciente com qualquer doença que seja, inclusive e talvez até principalmente com câncer. Não significa que a pessoa deva só se ligar à fé para tratar seu câncer ou qualquer outra doença que tenha, mas fazendo seu tratamento médico correto, junto com o desenvolvimento da fé, o prognóstico dessa paciente com absoluta certeza, isso está demonstrado cientificamente. Há um trabalho sobre recuperação de pacientes que receberam que tiveram infarto do miocárdio nos Estados Unidos. A recuperação dos pacientes que tinham fé e que foram influenciados pela oração, o prognóstico, a recuperação deles foi muito melhor do que aqueles pacientes que não tinham fé e que não teve ajuda da oração. Então, uma capela, tentando ir direto na sua pergunta aqui para não desviar o assunto, a capela eu considero absolutamente fundamental no aspecto de apoio psicológico, espiritual e físico para os pacientes e para os parentes dos pacientes e para nós médicos também, porque nós somos seres humanos e temos nossas frustrações, nossas doenças, nossas depressões, nossas ansiedades, como qualquer pessoa. Uns disfarçam mais, uns disfarçam menos, mas nós temos câncer como qualquer pessoa, nós temos medo de doença, talvez até mais, e a capela para o fortalecimento espiritual. Eu, por exemplo, que era um medroso em doença, hoje, agora, nesse dia que nós estamos fazendo esse programa, de 2 anos para cá, meu medo de doença é muito menor, graças ao fato de eu ter entregue minha vida na mão de Deus. Eu era um medroso de doença. Ainda sou. Nós médicos, pode parecer que a gente, com essa pose toda de branco, como se fosse o dono da saúde e da doença, isso é uma falsa verdade, porque nós somos medrosos, nós temos medo de morrer igual ou maior do que você, né? Principalmente quando atinge uma certa idade. Professor, uma coisa que eu queria também conversar com o senhor falou da importância de hospitais humanizados. E o senhor também falou comigo de uma medicina mais humanizada também. Como seria isso na prática? Mais uma vez, Gabriela, você toca em outro assunto fundamental. Só existe uma medicina verdadeira, chamada A Medicina da Pessoa. Existe um livro com esse título, que foi escrito por muitos anos atrás por um autor que já falecido, chamado Danilo Peresteiro. Esse livro eu ganhei de presente de um professor meu lá do Hospital das Clínicas, Dr. Sandoval. E esse livro mudou minha visão totalmente de medicina, porque todo estudante de medicina deveria ser obrigado a ler esse livro, que é um livro de leitura facílima e chama-se A Medicina da Pessoa, que no meu modo de ver é a única medicina que existe. É a medicina de você tratar não a doença. Não existe a medicina de tratar a doença. Existe a medicina de você tratar a pessoa, que inclui também a doença, é claro. Nós não vamos deixar de passar antibiótico para uma pessoa que esteja com pneumonia. Mas nós temos que dar um apoio psicológico, ambiental, familiar a essa pessoa. Isso que é a medicina da pessoa. Além de eu prescrever antibiótico, o médico, ir junto com o antibiótico. Eu não posso me isolar do remédio prescrito, da pílula. Tem frase sobre isso no meu livro. A pílula em si ajuda e ajuda muito, mas em 80%, 90% dos casos, se o médico não for junto
para a casa do paciente, metaforicamente falando, junto com aquela pílula que ele prescreveu, o efeito daquela pílula vai ser muito menor. A medicina da pessoa é aquela medicina que o médico prescreve o antibiótico ou qualquer outra pílula que seja, e ele vai junto para o paciente. O paciente sai do consultório e é como se estivesse levando, além da receita, o médico junto com ele. Ele se sente apoiado. Essa é a verdadeira medicina. A medicina que se resume numa pílula não é medicina. Tem uma frase no meu livro que diz o seguinte, posso falar a frase aqui? Ela é mais ou menos assim: jamais entenderei por que alguns médicos se desvalorizam tanto a ponto de acharem que algumas pílulas são mais importantes no tratamento dos pacientes, principalmente com pacientes com doenças psicofuncionais, do que palavras orientadoras e tranquilizadoras suas. Nos pacientes psicofuncionais, que são a grande maioria dos pacientes, na verdade, o remédio, a pílula, praticamente não funciona nada. O que funciona e que trata esses pacientes é a relação médico-paciente correta, que é a medicina da pessoa. Tá ótimo, professor. O nosso programa está terminando, mas eu queria fechar o programa de hoje falando sobre os seus projetos futuros na literatura. Bem, Gabriela, depois que eu escrevi esse livro, eu não pretendo parar mais de escrever. Se Deus me der saúde, enquanto eu tiver saúde, eu vou continuar escrevendo. Eu já comentei com você, eu estou com 2 livros já iniciados. Um que eu comecei a escrever que era para médico, mas que eu mudei o rumo, que é sobre medicina, mas que vai ser tanto para leigo como para médico. Sobre essa medicina humanizada? Sobre essa medicina humanizada. O título é mais ou menos A Medicina Feita com Amor. É mais ou menos esse o título. Já existe um título, mas é mais ou menos essa, A Medicina Feita com Amor. E é outro livro que eu também já estou escrevendo, que eu pretendo que saia esse ano ainda, que é um segredo que eu vou dar em primeira mão aqui, é que eu estou escrevendo, eu comecei há 10 dias atrás e já estou mais da metade. É um livro que eu vou doar, vai ser um livro propositalmente fino, para que todos leiam, sobre como foram esses 3 meses de restauração e reabertura da capela do Hospital das Clínicas. Que com absoluta certeza foi um pouco do dinheiro do meu livro e um percentual gigantesco da mão de Deus. É a mesma mão que me trouxe num dedo de prosa, é a mesma mão. Quem lê o livro vai ver fatos que são todos verdadeiros, absolutamente incríveis, do que aconteceu para que a gente recebesse a doação da telhas e coisas semelhantes. Professor, eu quero desejar muitas felicidades nesses novos projetos do senhor e agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Gabriela, eu que tenho, assim, eu estou extasiado com o fato dessa chance maravilhosa de primeiro livro, de poder expor tudo isso que eu expus aqui. Espero que eu não tenha sido prolixo, que eu não tenha sido complicado. Procurei ser, mas eu estou tão alegre que posso ter sido um pouco prolixo. Espero que não. Mas só eu tenho que agradecer por essa oportunidade. E quero pedir que todos procurem o Hospital das Clínicas. Tem um pacientezinho nosso lá vendendo livro, é um hospital para o paciente que mora e que está vendendo o livro lá. Nós estamos precisando de vender o livro. Eu estou vendendo o livro, nós estamos vendendo o livro praticamente sozinho, 1 a 1. Já conseguimos bastante recursos graças ao livro. E eu falo meu telefone, eu vou deixar para depois você... O senhor pode dar o contato do senhor? O meu celular é 9971-4805. Pode me telefonar que eu entregarei o livro com o maior prazer. E lá no Hospital das Clínicas, seu Lino, no corredor, um paciente maravilhoso, um cadeirante maravilhoso, ou a Jane, que é a presidente e ouvidora do hospital, que é presidente da Câmara Técnica de Humanização. Tá ótimo, obrigada, professor. Bom, o nosso programa O Dedo de Prosa de hoje fica por aqui, mas eu aguardo o seu contato. Nosso e-mail é tvassembleia@al.es.gov.br e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.